Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. A transfiguração confirma a fé dos apóstolos, manifestada por Pedro em Cesareia de Filipe, e ajuda-os a ultrapassar a sua oposição à perspectiva da paixão anunciada por Jesus. Quem quiser ser seu discípulo terá de participar dos seus sofrimentos. A transfiguração é um primeiro resplendor da glória divina do Filho, chamado a ser servo sofredor para a salvação dos homens. Na oração, Jesus transfigura-se e deixa entrever a sua identidade sobrenatural. Moisés e Elias são protagonistas de um êxodo muito diferente nas circunstâncias, mas idêntico na motivação. Quando a visão parece estar a terminar, Pedro como que tenta parar o tempo. É então envolvido com os companheiros pela nuvem. É a nuvem da presença de Deus, do mistério que se revela, permanecendo incognoscível. Mas Pedro, Tiago e João recebem dele a luz mais resplandecente. A voz divina proclama a identidade de Jesus, Filho e servo sofredor. Neste Evangelho, com os seus pormenores, mostra-nos que a ressurreição é o acontecimento fundamental para a experiência de fé em Jesus. A subida ao monte dos 3 apóstolos com o Mestre é a antecipação de um mistério que se revelará na ressurreição e que Jesus quer mostrar a estes 3, Pedro, Tiago e João.
A transfiguração é já um acontecimento da ressurreição. E o diálogo com Moisés e Elias apresentam Jesus como alguém que não é deste mundo. Para além disso, estes dois personagens têm a dizer sobre a lei e sobre o Messias. Apresentam-se como figuras que habitam num outro lugar, no céu. Pedro quer fazer tendas terrenas para quem habita na tenda celeste, numa tentativa frustrada de continuar a saborear aquela experiência. O próprio acontecimento lhes diz que não são aqueles personagens celestes que devem habitar na nossa tenda, mas nós devemos preparar-nos pela subida à montanha para habitar na tenda onde eles já se encontram. A voz do Pai completa a lição, indicando que Jesus é o seu Filho. E por fim, Jesus esclarece que nada do que a ele diz respeito será compreendido sem a sua morte e ressurreição. O silêncio significa precisamente esta incapacidade de falar sobre o que não se pode conhecer antes de acontecer. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos.